Saúde agora, né? Cerca de 850 milhões de pessoas sofrem com algum tipo de doença renal no mundo. Aqui no Brasil é 1 em cada 10 pessoas com alguma doença, algum problema nos rins, o que representa 10 milhões de brasileiros. E o bom funcionamento dos rins tem a ver com o estilo de vida, mas também tem reflexo de outras condições do organismo. Bora entender agora no quadro Só Saúde. Só Saúde. Oferecimento. Laboratório Análises. Agora também na Rui Carneiro. Pois muito bem, para falar sobre problemas, doenças que afetam os rins, eu recebo aqui no estúdio o médico nefrologista Vitor Emanuel Carneiro. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo ao Mulher Demais. Bom dia, Bruna. Bom dia, telespectadores. Vamos tirar as dúvidas possíveis para o pessoal aí. Vamos sim. Inclusive, você que está aí do outro lado pode e deve participar enviando suas perguntas sobre esse assunto para o Zap do MD. É o 991050400. Está aqui na sua tela. Enquanto eu vou conversando aqui com o doutor Vitor, você vai enviando suas perguntas que eu trago aqui para ele também. Em primeiro lugar, doutor, qual é o papel dos rins no nosso organismo? Por que eles são tão importantes para a gente? As pessoas têm, em geral, a visão de que os rins servem para filtrar o sangue, né? Eu costumo até explicar isso muitas vezes para os pacientes, que não é tão simples assim. Ele filtra realmente e depois seleciona tudo que tem que voltar para o sangue, nas quantidades corretas e tudo que tem que ser eliminado na quantidade correta. Além disso, tem algumas outras funções que a gente diz neuroendócrinas, o controle da pressão. Ele produz o hormônio que comanda a medula para produzir as células vermelhas do sangue. Então o rim tem várias funções bem complexas, principalmente nesse ajuste fino das substâncias do sangue. Entendi. Eu citei lá no comecinho do nosso papo, né, que são mais de 10 milhões de brasileiros com algum problema, alguma doença renal. Existem fatores de risco, doutor, para que essas doenças apareçam assim no nosso organismo e para atingir tanta gente também? Existem. Na realidade, assim, esse é o número oficial que a gente tem, mas no Brasil a gente tem um pouquinho de problema para ter os dados bem precisos. A gente estima que talvez seja bem mais que isso, porque as principais doenças que afetam os rins são a pressão alta e diabetes, que são doenças que cada vez mais vem aumentando a sua prevalência no mundo todo, não só no Brasil. Né? Isso tem relação com a obesidade também, doutor? Também é um fator de risco, até porque a obesidade é fator de risco para várias outras doenças, inclusive essas, né? A diabetes e também a hipertensão, por exemplo. Isso. A obesidade em si pode causar problema renal, mas não é tão comum, uma coisa assim direta. Mas exatamente por causa diabetes, pressão alta, aumenta muito o risco de problema renal. E é um estado de inflamação constante a pessoa que está com obesidade. Isso traz uma sobrecarga por si só de trabalho aos rins. Entendi. Agora, quais são os sintomas dessas doenças? Antes de saber, eu queria que o senhor falasse quais são as principais doenças antes, assim, para a gente entender quais são as mais comuns e aí depois que o senhor falasse sobre esses sintomas, até para acender o alerta do pessoal de casa. A mais comum no mundo é a nefropatia diabética, né? O diabetes afeta a circulação do rim, causando uma perda da função gradativa. No Brasil, o registro de ser mais comum é a hipertensiva, mas existe uma certa dúvida quem vem primeiro, se a pressão alta afetando o rim ou se a pessoa já tem algum nível de doença renal e por isso está começando a ficar hipertenso. Essas são as principais, mas aí a gente tem algumas outras doenças mais raras que afetam o funcionamento, que são as nefrites, tudo. Mas é bem comum também a litíase, né? Que é a pedra nos rins, só que ela dificilmente causa um problema mais sério de perda de função dos rins. Entendi. Agora falando sobre os sintomas, né? Como é que eles aparecem, até para a gente possa entender, né? Ou até identificar, eu acho que não está funcionando legal, preciso procurar um especialista. De que forma essas doenças e esses problemas costumam aparecer? Esse é o maior problema, porque normalmente não tem sintomatologia. Fora a litíase, né, a pedra nos rins, e uma infecção nos rins, que são as maiores causas de dor, né, a gente não vai ter muito sintoma. Inclusive, quando o paciente vai perdendo a função dos rins, quando está, como a gente explica para o paciente, né, de uma maneira simplificada, por volta de 60% da função que deveria ter
é que começa a ter algum sintoma e é bem inespecífico. Fraqueza, falta de apetite, enjoo. Então, não tem algo que chame muita atenção. O ideal é sempre estar procurando fazer um check-up, pelo menos uma vez por ano, exames gerais, para acompanhar esse funcionamento. Perfeito. Falando em sintomas, uma telespectadora perguntou aqui pra gente: bom dia, obrigada pela sua participação. Uma pessoa que tem diarreia constante pode ter alguma relação com problema renal, doutor? Pode, não é muito comum, não tem uma relação tão direta. Mas o que a gente vê mais frequentemente é essa pessoa ter diarreia constante, ela não se manter corretamente hidratada e aí favorecer alguns problemas. Mas existem sim algumas doenças mais raras que causam tanto diarreia constante como problema renal. Olha que pergunta interessante aqui da nossa telespectadora. Ela disse que tem 35 anos de idade e tem pedras nos rins. Ela quer saber se pode engravidar ou se ela corre algum risco. A gravidez em si, ela aumenta um pouquinho o risco que toda mulher já tem de infecção urinária. Né? Com a pedra, esse risco, o risco dessa infecção complicar um pouquinho é maior, mas não se justifica ela deixar de engravidar, não. Vai lá, tem todo o cuidado, faz o pré-natal, aumenta já agora, que já está pensando em engravidar, a hidratação, que normalmente é o que falta. Né? Mas pode também fazer uma avaliação com o nefrologista para saber qual a causa da litíase dela, porque tem várias causas, e já ter algum cuidado para ver se a doença não progride muito durante a gravidez. Gostei também da pergunta da Valdeci, estamos recebendo muitas aqui como previsto, né, doutor? Ela pergunta o seguinte: como diferenciar a dor nos rins para dor na coluna? Porque ela diz que muitas vezes ela acorda com dor nas costas e quando ela percebe que diminui a ingesta de água, ela percebe que isso aumenta mais, essa questão da dor, né? Ela disse que falou com o médico, já pediu uma tomografia, mas quer saber, é bem semelhante mesmo, doutor? Na verdade, não. Assim, a grande maioria da dor nos rins que a gente recebe no consultório não é dos rins, é na coluna, na musculatura. A dor nos rins mesmo, ela é uma dor muito forte em geral e constante, incólica, né? Não tem muito fator de melhora, assim, posição, atividade, não interfere. A dor vai ser ruim, independente do que você faça. Já essas musculares têm esses outros fatores. A questão da água, tanto pode ter um fator psicológico, né? Porque tem o efeito placebo, né? Você acredita que aquilo vai fazer melhorar. Como estar desidratado é ruim para tudo, né? Sim. Então, talvez melhore um pouco essa sensação dela. Muito bem, eu estou aqui selecionando em tempo real algumas questões que vocês estão trazendo aqui pelo WhatsApp. E, doutor, eu vou deixar uma pergunta no ar que eu acredito que é a dúvida de muita gente. O Ronaldo de Cabedelo diz que toma remédio para pressão. Quer saber se o uso constante de medicamentos pode causar alguma alteração no rim. Então, eu vou deixar a pergunta do Ronaldo aqui, viu, Ronaldo? Já vi sua mensagem. A gente deixa aqui para a gente trazer logo no próximo bloco essa resposta. Pode ser, doutor? Beleza. Combinado, então. Daqui a pouquinho, mais perguntas aqui no quadro Só Saúde. 991050400 é o WhatsApp do Mulher Demais.